O sindicalista Olívio Dutra foi prefeito de Porto Alegre, deputado constituinte, governador do Rio Grande do Sul e ministro das cidades no governo Lula. Ele é um dos fundadores do PT e da CUT e uma das vozes mais respeitadas do seu partido. Modesto, mora há 40 anos num pequeno apartamento e até hoje usa transportes públicos. Quando ele fala da corrupção de alguns setores do PT, se emociona. Não estou satisfeito, não. Conversei com Olívio Dutra em Porto Alegre. No dia seguinte à nossa entrevista, o ex-presidente Lula foi convocado coercitivamente a depor. Olívio Dutra comentou o fato pela internet. Boa noite, Roberto Dávila. Eu me senti profundamente ofendido como cidadão, como ser humano e tentei me situar como o presidente Lula e a sua família nessa situação. Eu acho que foi uma espetacularização montada, extrapola qualquer coisa numa relação civilizada, numa situação que precisa ser tratada, não com essa espetacularização, essa montagem de um palco. O presidente Lula tinha todas as condições e todo o interesse de atender isso. Em nenhum momento ele se negou a fazer isso. Eu acho que isso foi alguma coisa montada fora do judiciário, imagino, por alguns grupos de interesses que querem aproveitar essa situação, e isso não resolve o problema com relação à corrupção desse país, que não é de agora, é de muito tempo, e que não tem que passar a mão no pelo de ninguém, tanto do passado quanto do presente, onde quer que estejam, em que partido, em que situação, no governo, no executivo, no empresariado. Então, eu acho que não ajudou a solução do problema que nós temos que enfrentar nesse momento na conjuntura brasileira. Só complicou. Nós estamos vivendo um momento muito complicado no nosso país, né? Eu queria que o senhor fizesse assim, uma análise desse momento, como é que o senhor vê o Brasil hoje. Primeiro, Roberto Dávila, um prazer também estar aqui contigo nessa charla e aqui nesse modesto local, não é, onde inclusive tive a ocasião de receber o Lula lá nos tempos antes, não é, da nossa antiga militância sindical. Bom, o país está vivendo uma situação realmente preocupante, né? No processo de aperfeiçoamento da nossa democracia pode ir até, engessando coisas, né? E não desabrochando uma grande oportunidade que o povo brasileiro desencadeou quando derrubou a ditadura, de a gente ter uma democracia que se consolide, que se aperfeiçoe, né? Que o Estado seja controlado pela sociedade e não o contrário, e que o Estado funcione bem, não para poucos ou para alguns, mas funcione bem e melhor para a maioria do povo brasileiro, com o protagonismo das pessoas, com a cidadania sendo exercida no cotidiano. E nós estamos vivendo uma fase em que a política é um jogo do toma lá, da cá, do é dando que se recebe, não é? Da esperteza, da ligeireza nas coisas. Estou me lembrando aqui, o senhor falando, governador, da esperança que suscitou a criação do PT, que o senhor foi um dos criadores, agora fez 36 anos, né? E isso, imagino, para um militante como o senhor, é uma coisa difícil, né? É verdade, Roberto. E eu penso que não tenho esse sentimento exclusivo. Eu ando pelo Rio Grande, às vezes sou convidado para ir em outros estados, inclusive, e percebo que há um sentimento muito grande, não só na base do PT, mas inclusive entre milhares de pessoas que tinham no PT uma referência positiva, um partido construído de baixo para cima, que vinha para transformar, para ensejar um debate sempre de conteúdo, de proposta, de ideias, de programas, e instigar o exercício da cidadania. E eu sinto que há realmente um sentimento com o qual eu sintonizo, de que despertamos expectativas e não respondemos, consequentemente, ao contrário, por condutas de pessoas importantes dentro do partido e dentro do governo, nós fizemos que se esboroasse um sonho de um projeto coletivo e solidário. E eu acho que aí está uma falha grande
do partido que ajudei a fundar e no qual estou e do qual não saio, né? Porque o PT não é o partido nem do Lula, nem do Zé Dirceu, nem de quem quer que seja, nem meu, nem do Tarso, nem do Raul Ponte, das figuras importantes que o nosso partido tem de expressão pública. O partido é um sujeito coletivo. Evidentemente que não é um sujeito coletivo não pode, não é simplesmente anular a individualidade, mas também não pode ensejar ou estimular o individualismo. Então, essas coisas nós não discutimos, né? Como um partido que nasce de baixo para cima, né? Não nasceu dos gabinetes executivos e nem legislativos, e de repente ele não está dependendo dos cargos e dos mandatos, da estrutura do Estado, né? E fazendo disputas internas para disputar este ou aquele carguinho e não mais a ideia, o conjunto de forças sociais que querem mudanças significativas para consolidar a democracia no Brasil. Governador, outra coisa, a presidente Dilma foi sua secretária, né? O senhor foi chefe... Secretária de Minas e Energia. Aqui no governo do Rio Grande do Sul, né? E, então o senhor a conhece bem. O senhor acha que ela é dotada da questão dessa vontade política? O senhor não acha que a presidente tinha que ter chamado todos os atores sociais de todos os lados numa crise como essa e tentar uma saída para o Brasil? Eu tenho certeza de que a Dilma é conhecedora da realidade brasileira, das contradições, né, do Estado brasileiro, a relação Estado e sociedade no país, não bem resolvida, né, em todo o nosso processo histórico. O Estado não é maior do que a sociedade. Né? Em vez da sociedade controlar o Estado que vem, né, digamos, garroteando a sociedade. A Dilma é uma pessoa que tem essa noção. Tenho consciência disso porque conhecia ainda no movimento sindical. E é uma estudiosa. Ela é uma estudiosa, e não é uma estudiosa só da questão econômica e tal, ela também é uma boa leitora de bons livros, né, de filosofia. Mas isso não basta para... Não basta. Né? O que se vê é que também ela de repente está, né, no meio de um processo que ela sequer imaginava, penso eu, né? Ser candidata à presidência da República na sucessão do Lula, ser eleita, né, e depois reeleita por um segundo mandato. Né? E evidentemente com a presença do Lula, essa liderança, né, que é maior do que o PT, né, enfim, e que evidentemente não é coisa fácil, né, chegar num governo, né, e ter uma orientação que não seja prisioneira de coisas que o presidente Lula vinha fazendo, executando com as suas sensibilidades, com o seu jeito, com a sua referência, que é importantíssima no povo brasileiro, internacionalmente. Você acha que ele é uma sombra no governo? Eu acho que se criou uma situação de muita, eu vou usar a palavra aqui, muita dependência da Dilma, né, com relação aos dois governos anteriores do Lula, dos quais ela tinha participado, evidentemente. Mas a questão econômica, por exemplo, ela foi para um outro lado, né? Ela buscou diferentemente do presidente Lula, que seguiu um pouco a cartilha, digamos assim, do sistema econômico que vinha do Fernando Henrique, ela fez uma mudança que deu errado no Brasil. O próprio Lula também, naquela primeira campanha, teve uma carta aos brasileiros, que foi também já algo que não é o corpo que fundamentava uma proposta que o Partido dos Trabalhadores e os seus aliados no campo de centro-esquerda vinham propondo. Né? O Lula entendeu, bom, mas se nós não fizermos uma mudança aqui, nós não vamos ser eleitos nunca. Então a carta aos brasileiros já foi uma flexibilização, né, e abriu a guarda, né, de um campo popular democrático de centro-esquerda para, abrir um guarda-chuva para que outras figuras de outras visões ou sem nenhuma compromisso com uma prática política transformadora. As alianças, o senhor disse, as alianças. E aí nós temos uma estrutura também político-partidária que é essa, que resulta nessas composições esdrúxulas que o Executivo, para dialogar com o Congresso, evidentemente, não pode ignorar. E, desde o primeiro governo do Lula,
no segundo, e depois no primeiro da Dilma, e agora no segundo da Dilma, essa correlação de forças foi, em vez de ir melhorando para uma sintonia maior em torno de um projeto para o Brasil, não um projeto para o PT, um projeto para Dilma, para o Lula, um projeto de Brasil, um projeto de avançar. O senhor acha que a presidente ainda essa tem condições? Essa dessintonia cresceu, por conta da composição do Congresso, que é oriunda do voto da cidadania. Então a questão está num debate, né, de conteúdo político, programático, que não fizemos no país, não é? E que o PT tem muito a ver com essa ausência desse debate de conteúdo. Agora, nós temos ainda praticamente 3 anos de governo, né? Com essa crise, com essa forma que as coisas estão estabelecidas, o senhor acha que ela tem condições ainda de galvanizar a opinião pública e não só fazer transformações, mas conseguir chegar ao final do mandato? Nós temos ainda praticamente 3 anos de governo, né? Com essa crise, com essa forma que as coisas estão estabelecidas, o senhor acha que ela tem condições ainda de galvanizar a opinião pública e não só fazer transformações, mas conseguir chegar ao final do mandato? Torço para que ela não seja interrompida no seu mandato, né? Porque não vai resolver os problemas seríssimos que estão aí. E até porque não tem nenhuma coisa que se diga, Dilma cometeu um erro gravíssimo e tal. Não? Agora é evidente que tem tudo que é suspeição, coisa, nada contra que seja tudo averiguado, tudo, né, pesquisado, tudo identificado. O judiciário tem que funcionar na sua plenitude, as demais instituições que tratam dessas coisas, né, que fazem com que o Estado tenha que funcionar não no interesse do governante, dos seus amigos, dos seus partidários ou dos grupos econômicos mais poderosos, ou mais influentes, da grande mídia, da média mídia, de quem quer que seja. Eu acho que tem que preservar o mandato da Dilma e é direito dela, e aliás é respeito à decisão do voto popular. Mais de 54 milhões de pessoas elegeram a Dilma. Então ela tem que estar lá para executar um programa que a elegeu. Então, preservar o mandato, mas exigir dela o cumprimento de um programa que ela defendeu. De qualquer maneira, governador, com uma crise como essa, tem que ser feito um ajuste fiscal, tem muitas coisas que às vezes vão contra o que o próprio partido sempre pregou, né? E ela terá que fazer. Dificilmente ela sairá dessa... O Brasil está com uma recessão econômica grande, um PIB caindo, né? Desemprego. Precisa haver uma nova... Tem, evidentemente que tem, e eu vejo que não tem faltado esforços, não é? Para o governo, para Dilma. Agora, na composição de governo que se tem, não é? O projeto de colocar o Estado sob controle público para ele funcionar bem e melhor, não para poucos ou para a maioria, não é disputado por um projeto que acha que o Estado tem que ser mínimo, tem que funcionar bem para poucos, não é? E o povo é um acidente. Se o povo puder ser bem atendido, que bom, mas o povo não é o principal protagonista de um processo. Para nós, o povo tem que ser o principal protagonista de um processo de mudanças nas estruturas do Estado brasileiro, tanto na Previdência, quanto na estrutura tributária, quanto na estrutura do solo urbano e rural, reforma agrária, reforma urbana, como na própria reforma política. Essas coisas são estruturantes. Mas o PT está no poder já há muitos anos. E nós... Pois é, essa é a contradição, porque, na verdade... Desde o primeiro mandato do presidente Lula até agora, no segundo mandato da Dilma, a correlação de forças no Congresso, é preciso sublinhar, não é montada pelo Executivo, a composição de forças que estão lá é pelo voto do cidadão, da cidadã, do eleitor, do eleitor, que se compõem as forças que mas diga, há uma responsabilidade somaram maioria. Hoje o Congresso tem enormes responsabilidades. Sim, o Congresso, mas o Executivo e o Partido dos Trabalhadores que está no poder tem uma responsabilidade. O que não quer dizer que o Executivo abdique das responsabilidades enormes que tem. E eu defendo o presidencialismo. Eu defendo o presidencialismo, mas num país civilizado não se pode, de forma alguma, chegar no governo e se achar por cima da carne seca. Não. O Estado tem que funcionar bem e melhor
não para poucos ou para alguns, e nem para um partido mesmo, ou do governo, ou dos seus aliados, e muito menos para os grandes grupos de interesse, grandes grupos de interesse nacionais, internacionais, a grande empresa de jornalística, de informação, a imprensa, que eu acho que é uma coisa sagrada na democracia, o direito a liberdade de imprensa, mas o direito também de se expressar, o povo tem o direito de se expressar através da sua auto-organização, da sua mobilização, das suas organizações. Mas eu lhe perguntei, então, governador, há uma crise. O senhor não achava que a presidente tinha que ter galvanizado essa crise desde o começo, ela própria, chamar todos os atores? Ela não está muito sozinha? Olha, eu não digo, o próprio Lula também já não estava também. Mas o Lula tinha outra liderança. Claro, né? é outra, sim, não podemos achar. A Dilma vem de um outro, vamos usar as palavras, extrato mais tecnocrática, social, ela formação, não é uma política. Não gosta da conversa política. Né? Ela viveu a vida inteira dela fazendo política, mas eu penso que em situações muito adversas, onde o debate político era entre pequenos grupos, perseguidos, essa coisa toda. Isso fez um mal desgraçado. 21 anos de ditadura, isso mas isso já está muito atrás, né, governador? Nós temos que vir para o presente. Né? Mas isso informa muito a conduta das pessoas. Eu vejo ainda hoje pessoas, uns que defendem a ditadura, de volta, outros de um campo de esquerda mais sectária, achando que tem que ter centralismo, tem que impor, tem que ter autoridade. Não, a autoridade se ganha, não se impõe. Agora, essa política, governador, que o PT tentou implementar, na verdade, deu no que deu. Quer dizer, hoje está uma crise que nós nunca vimos, nem o senhor nem eu, nesses últimos 50 anos. Desemprego, uma inflação subindo novamente. É uma situação difícil, né? Sem dúvida que é. Mas não é desesperadora. Sim. Mas não tem que é haver evidente que não pode subestimar, mas também superestimar, nem o tanto pior e nem o disfarçar a realidade. Eu acho que nós temos um país de enormes desigualdades, enormes distâncias entre pouquíssimos ricos e milhões de pobres. E as conquistas que aconteceram no governo Lula já estão sendo perdidas. Né? Houve uma redução das desigualdades regionais, mas pequena, pela medida que são essas distâncias históricas. Houve uma inclusão de mais de 40 milhões de brasileiros e brasileiras numa situação que podem voltar a uma situação mais mas difícil. A situação que está dada, estão reduzindo direitos. E as reformas, que a maioria que se compõe no Congresso e que tem correspondência na sociedade, estão propondo, são reformas que, em vez de fazer avançar os direitos, reduzir direitos. Inclusive, controlar a participação de cima para baixo do povo brasileiro. E eu acho que é o contrário. Vendo assim de onde o senhor vem de uma estrutura muito simples, né? Acho que o fato de ter o exemplo do meu pai, com o seu trabalho, o esforço, ele administrar a vida de uma família de 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres, e poder dar educação para eles, com muito sacrifício, a coisa contadinha, o dinheiro e tal. Mas uma das coisas que meu pai me ensinou, depois da escola, minha formação, a minha vida, é que o dinheiro dos outros, o dinheiro, e em especial o dinheiro público, não é propriedade do governante, dos seus amigos, dos seus familiares, ou dos ricos mais poderosos, dos grupos de pressão, que quando tu está num cargo, chegam perto de ti para buscar vantagens. O dinheiro público tem que ser bem administrado, e é escasso, portanto tem que ter prioridades para ser investido, daí porque o orçamento participativo foi um processo que possibilitou começou aqui em Porto Alegre, que se discutisse isso. Então isso lhe traz uma frustração grande hoje. Muita, muito grande, é verdade. É verdade. Eu não estou. Não estou satisfeito não com... Eu vejo que até o senhor se emociona, né? Não estou satisfeito com o que a direção
a maioria que hoje forma a direção do PT, não é, tem demonstrado o comportamento que tem tido com relação às coisas que estão acontecendo, não é, e acho que o PT já devia ter feito uma autocrítica séria, né, não de forma a se humilhar ou se agachar, mas ter a grandeza da humildade e reconhecer que teve figuras importantes da estrutura do PT e no governo que cometeram erros sérios, que pisaram o patrimônio ético do partido, mas que, no entanto, são figuras, são pessoas. O sujeito coletivo partidário não é essas pessoas. Mas o sujeito coletivo partidário não podia ter frouxado, né, nas suas instâncias, não é, a guarda e possibilitado que, não é, o pragmatismo político, não é, a agilidade política, não é, a esperteza, né, predominasse. Isso não é novidade, quer dizer, não fizemos nada de novo, passamos a imitar, né, o que é da tradição política mais, digamos, abjeta, né, que só tem causado problemas para o país, não tem possibilitado uma evolução civilizatória. Como sair disso? Eu acho que tem que instigar, né, os movimentos sociais populares, né, tem que estimular o exercício da cidadania, as pessoas se assumir como sujeito e não objeto da política, defender a política como a construção do bem comum, com o protagonismo das pessoas. É importante ter partidos políticos, partidos, não é um só ou meia dúzia, mas também não essa, né, balaio de siglas, né, é uma reforma política que não é essa que, né, estão chocando nesse Congresso, que é um retrocesso, né, que possibilite que hajam partidos de contornos ideológicos claros, né, com objetivos, né, com projetos estratégicos, né, não é só um programinha para uma eleição e outra. O partido não pode ser uma máquina eleitoral, é uma escola política permanente. E o PT tinha e tem essa missão, né, que deve retomar e deve possibilitar que se façam discussões. O senhor acha que é possível ainda refundar o partido O partido está fundado, né? Espero que não afunde. Eu falo a questão partidária hoje, né, dessa grande pecha de corrupção e um partido justamente que veio com tantas esperanças, né, que faz até o senhor se emocionar. Como sair disso e voltar a ser um partido com que o povo brasileiro possa acreditar, né? Primeiro que a própria base partidária, né, está insatisfeita, né? Está insatisfeita, tem na base do partido, né, muita insatisfação e, né, buscando como, né, reorganizar forças, não para voltar para trás, né, não, mas, né, retomar energias, né, e aprender mais, inclusive com os erros, né, aprender agora, mais com os movimentos que se organizam, independente de partidos. Essa crise que chegou não só no PT, mas na toda a classe política brasileira, não pode também abrir um vazio político perigoso para o Brasil? Pode, é isso que eu digo, as ameaças à democracia, que precisa, a democracia brasileira jovem, né, ela precisa se qualificar e se consolidar. Isso significa avançar nos direitos que o povo até agora conquistou, né, e não recuar. Avançar no controle da sociedade sobre o Estado e não sobrepor o Estado à sociedade e muito menos privatizar o Estado. Né? O Estado não tem que ser máximo nem mínimo. Né? O Estado eficiente, né? Tem que ser eficiente do tamanho das necessidades do nosso povo e sob o controle da cidadania efetiva, ativa. Então, há questões sérias para serem debatidas e não escamoteadas num debate políticozinho que eu tenho que ganhar essa eleição ali, então eu desfaço o meu adversário, eu digo a coisinha, não é, do hoje para amanhã e não toco nas questões fundamentais das desigualdades, das injustiças, do controle privado de uma máquina pública que funciona com uma lógica para atender interesses localizados e nunca atender bem e melhor os interesses coletivos. Bom, governador, eu acho que nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu lhe dou os parabéns, pelo menos o senhor
foi um homem público, é um homem público que tem bons exemplos para dar. O senhor continua o mesmo desde que começou, e são exemplos jovens para todos, e meus parabéns. Obrigado.